Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Queria que você convidasse aí seu irmão para o seu lado. E nós orássemos juntos. Olhe para o seu irmão. Para que ele receba também disso que você tem recebido, da presença do Senhor. Ministre sobre a vida dele, a tua palavra. Ore por ele. Agradeça ao Senhor por ele estar aqui nessa manhã. Nós somos igreja do Senhor. Quando nós nos reunimos ali, a bênção. Então, ore pela vida do seu irmão nessa manhã. Amém? Senhor, nós colocamos diante de Ti mais uma vez, ó Pai. Queremos apresentar ao Senhor a nossa vida, Pai, a nossa casa, a nossa família diante do Senhor. Deus, sabemos que o Senhor é um Deus digno, digno de confiança, digno de louvor, ó Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus que opera maravilhas. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor manifeste a Tua presença, encha a nossa casa, encha a nossa família. Ó Deus, que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor responda orações nessa manhã. Deus, nós não viemos aqui em vão, nós viemos aqui porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que traz respostas. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que ministra cura. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que acalma os corações. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que resolve os nossos problemas. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que traz as respostas que nós precisamos. Deus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti nessa manhã, porque precisamos ouvir o Senhor. Precisamos conhecer mais o Senhor. Fazemos do Senhor o nosso esconderijo, o nosso abrigo nessa manhã. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que nos guarda, que o Senhor é o Deus que guarda a nossa casa, o Senhor é o Deus que guarda os nossos familiares. Por isso te pedimos que a Tua salvação entre nas nossas casas nessa manhã. Deus, que o Senhor encontre aquela casa que aos olhos dos homens ela não tem solução, e que o Senhor responda, que o Senhor faça milagres. Ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, pelo mover do Senhor. Ó Deus, visita as nossas famílias. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, visita os nossos familiares que ainda não te conhecem. Visita a nossa casa, ó Deus, que precisa, ó Deus, da Tua mão, que precisa, ó Deus, de conhecer o Teu poder. Ministra o Teu poder ali. Senhor, usa-nos como atalaia nas nossas casas. Usa-nos, ó Deus, com poder e com autoridade no meio da nossa família. Que possamos ser instrumentos de bênção ali dentro. Que sejamos, ó Deus, resposta à oração na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ó Pai, abençoa o nosso trabalho, o fruto
presença seja real, que não sejam só mesmo, Deus, reuniões de pessoas, mas que sejam reuniões de adoradores ao Senhor, que a tua presença se manifeste, que a tua presença traga cura na alma, na mente, ó Deus, e no nome de Jesus, que a tua palavra nos liberte, que o Espírito da verdade ministre aos nossos corações, que o Espírito da verdade tome a nossa mente, e que no nome de Jesus Cristo leve cativo os nossos pensamentos em obediência ao Senhor, que sejamos um povo liberto, Deus, da religiosidade, um povo liberto de vício, um povo liberto de dependências, ó Deus, humanas, mas que estejamos completamente rendidos ao Senhor, que sejamos dependentes do Senhor, dependentes da tua palavra. Encha-nos de ti, encha-nos do teu Espírito Santo, ó Pai, e que no nome de Jesus Cristo possamos fazer diferença por onde nós formos, por onde nós passarmos, que nós façamos a diferença, levando a palavra do Evangelho, sem medo, ó Deus, sem vergonha, que possamos ser atalaias, ó Deus, que sejamos, ó Pai, um farol para este mundo, levando a luz da tua palavra. Eu abençoo a vida dos meus irmãos nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, e declaro que cada um de nós somos atalaias, nós somos luz deste mundo e sal nessa terra. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, nós não seremos os mesmos depois de hoje, nós seremos porta-vozes do Senhor, nós te daremos tudo que nós temos, tudo que nós somos, porque o Senhor é digno de receber a nossa vida, a nossa entrega. O Senhor é digno de receber tudo que nós temos, tudo que nós somos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão, abençoe a vida dele com a sua palavra aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos, ainda de pé, vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 21. Êxodo, capítulo 21. Do versículo 1 ao versículo 6. Nós vamos falar acerca dos servos. Nós vamos falar de um servo que se deu completamente ao seu Senhor. Amém? Fala assim: estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, sairá livre, de graça. Se entrou só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá a sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo o meu senhor e a minha mulher, e a meus filhos, e não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao póstigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Para falar de dízimos e ofertas, primeiro a gente precisa entender que nós podemos confiar no Deus que nós servimos. Essa passagem é aqui Moisés trazendo as leis para o povo hebreu, e ele fala sobre a lei dos escravos. Os escravos eram comprados por um tempo, e ali eles cumpriam o seu serviço com o seu senhor por 6 anos. 6 anos eles se davam por aquele senhor. Eles trabalhavam como escravos para o seu senhor. Mas ao fim dos 6 anos eles podiam sair livres, eles podiam ir embora de graça. Eles já tinham pago com todo o seu trabalho. Mas aqui fala de um servo que não quis ir embora. Fala de um servo que entendeu que o seu senhor, ele era tão bom, tão bom. Aquele senhor tinha sido para ele um homem tão bom, um senhor tão generoso, que ele não queria ir embora.
Ele queria ficar com o seu senhor. Então aquele escravo, como sinal da sua entrega, ele vai à porta da cidade, onde ficavam ali os grandes homens, e ele fura a orelha como um sinal: eu não quero ir embora, eu não quero mais ser livre, eu quero ser escravo do meu Senhor por toda a minha vida. Por que falar disso na pregação do dízimo e da oferta? Muitas vezes nós não entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta porque nós não confiamos que o nosso Deus, Ele é capaz de suprir as nossas necessidades. Muitas vezes nós achamos que quem supre as nossas necessidades, as necessidades financeiras da nossa casa, é o nosso trabalho, é o nosso muito fazer. Eu levanto cedo, eu trabalho, eu vou ali, eu corro, eu tenho vários trabalhos, eu tenho a minha entrega, e é isso que sustenta a minha família. E isso é uma mentira. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem tem te sustentado desde o dia que você nasceu e até o dia que você descer à sepultura é o Senhor. Porque quem te deu saúde para trabalhar foi o Senhor. Quem te deu força para trabalhar é o Senhor. Quem te deu uma profissão, conhecimento e entendimento é o Senhor. Quem te sustenta de pé é o Senhor. E se você hoje tem suas dívidas pagas, as suas contas pagas, a sua finança correta em dia, o seu celeiro está cheio, não é fruto do seu trabalho. Isso é fruto da bondade e da misericórdia do seu Senhor. Quando eu falo de escravo de orelha furada, é um texto que tem falado comigo muito nos últimos tempos. Ele fala para mim de um servo que entendeu que o seu Senhor era digno de confiança. Ninguém, escravo nenhum, iria ali furar a orelha, sabendo que ele podia ir embora e ser livre para sempre, e ele nunca iria se entregar, se dar como escravo para sempre, para um Senhor que teria sido ruim para ele. O escravo só furava a orelha e se dava ao seu Senhor para todo sempre quando ele confiava na bondade daquele Senhor. E eu queria te mostrar que você tem sido sustentado, cuidado, protegido por toda a sua vida. E que você pode confiar no seu Senhor, confiar as suas finanças, confiar a sua vida, confiar os seus sonhos, confiar tudo que você tem feito, vivido e que você ainda planeja a esse Deus que é digno da nossa confiança. É um Deus fiel, que nunca nos deixou passar fome, que nunca nos deixou perecer, que nunca nos impediu de ouvir as orações que nós temos feito. Nós temos recebido respostas, nós temos recebido cuidado, nós temos recebido o amor, nós temos saúde, nós temos passado, mesmo que nos dias de vale de sombra da morte, Ele tem passado conosco. Então o nosso Senhor, aquele que morreu na cruz por nós, que deu a sua vida, deu o seu sangue, Ele é digno da nossa confiança. Não retenha o seu dízimo por medo de que vá faltar algo na sua casa. Não retenha o seu dízimo por medo de que amanhã ou depois você não dê conta de cuidar da sua família. Entregue ao Senhor, não só a sua orelha furada, não só o seu dízimo ou a sua oferta, mas toda a sua vida. Entregue os seus sonhos, entregue os seus planos, entregue aquilo que você tem de mais precioso, porque o nosso Deus, Ele é digno de confiança. Hoje nós abrimos o culto falando do quanto Ele é digno. Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor. Ele não falhou ontem, não falha hoje e não vai falhar amanhã. Ele não retém o cuidado sobre nós, nem ontem, nem hoje e nem amanhã. Porque a palavra dele, ela é digna, ela é fiel, ela é digna da nossa confiança. O nosso Deus não muda, Ele é imutável, isso é parte do caráter dele. Ele não mudou, desde que a eternidade se fez. Ele é o mesmo, e Ele é digno da nossa confiança. Então não retenha o seu dízimo por medo, mas também não entregue como uma barganha. Entregue com gratidão ao Senhor. Entregue como esse escravo que deu a sua própria vida para servir a esse Senhor
para a eternidade, porque Ele é digno de confiança. Ele é bom, Ele supre as nossas necessidades, Ele é bom, Ele não vai deixar faltar na sua casa, Ele é digno de confiança. O amor dEle é leal, é eterno, é para sempre, e Ele não falhou nem antes e nem vai falhar hoje. Entregue com alegria no seu coração e seja sincero. Se você ainda não consegue entregar com alegria, peça ao Senhor para que te traga alegria e entendimento da palavra dele. Entregue o dízimo com alegria, entregue a oferta com generosidade. Não porque Ele vai nos dar, mas porque Ele já nos deu na cruz do Calvário aquilo que nós mais precisávamos, que era a vida eterna. Amém? Pedimos ao Senhor que o Senhor administre cada um desses recursos. Que não falte, ó Deus, aos meus irmãos. Que eles possam experimentar da Deus da perfeita e agradável bondade do Senhor. Que eles possam experimentar da tua provisão e do teu sustento. Que eles conheçam e reconheçam que o Senhor é um Deus digno de confiança. Que não nos deixa faltar o pão de cada dia. Nós te agradecemos e pedimos que esses recursos, ó Pai, alcancem os perdidos e
e alcance aqueles necessitados, para a glória eterna do seu nome. Amém e amém. Quero chamar o Renato, ele vai pregar hoje, nessa manhã. Mais uma vez, estenda as suas mãos para cá. Culto é feito de oração, então a gente ora muito. Estenda as suas mãos para cá. Vamos pedir ao Senhor para que não seja Renato, mas que seja o doce Espírito Santo a ministrar. Amém? Pai, nós colocamos o teu servo diante do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por essa manhã, pela oportunidade que temos, ó Deus, de receber, Deus, da tua palavra, da tua mesa. Deus, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia, sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Nós te pedimos pela tua graça e pela tua misericórdia, porque sabemos que teu servo de si mesmo não tem nada para dar ao Senhor, a nós. Mas ao Senhor, ó Deus, nós pedimos que ministre, ó Deus, através da vida dele. Que o Renato seja um vaso desobstruído. Pai, que no nome de Jesus Cristo ele diminua, para que o Senhor apareça, para que o teu nome seja exaltado, glorificado nessa manhã. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, fale através da boca do Renato nessa manhã a tua palavra. Pai, que ela exorte, que ela nos corrija, que ela nos encha, que ela nos transforme. Pai, que cada um de nós saia daqui transformado pela exposição da tua palavra. Que nunca mais sejamos os mesmos, mas que saiamos daqui com a porção que o Senhor preparou para cada um de nós. Ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Quem dormiu bem? Quem descansou? Ainda está todo mundo renovado com o de hoje. Glória a Deus. É muito bom estarmos aqui louvando a Deus, né? Mais um dia que o Senhor fez. E nessa manhã, o Senhor trouxe no meu coração uma passagem que eu trouxe para os meus jovens, né, os adolescentes esses dias, sobre Daniel. E o Senhor trouxe para compartilhar com a igreja. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Daniel 1. Vamos lá? Daniel 1. O título dessa pregação eu coloquei assim: não devemos aceitar o que o mundo nos oferece. O que o mundo tem te oferecido? O que o mundo tem trazido para a sua vida? E o que nós temos aceitado? Amém? Célula? Então vamos ficar de pé então? Vamos lá. Daniel, a partir do versículo 1, diz assim: no ano terceiro do rei Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a cercou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs na casa o tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Segura essa frase para nós aí: tanto da linguagem real quanto dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, dotados em ciências, versados em conhecimento, e que fossem competentes para assistir, para trabalhar no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Amém? Vamos ficar por aqui? Vamos lá, gente. Daniel tinha aproximadamente, pode se sentar? Daniel tinha aproximadamente, os estudiosos falam que de 14 a 16 anos. Daniel tinha.
nessa época, quando o rei Nabucodonosor subiu a Jerusalém e o Senhor Deus entregou Jerusalém na mão de Nabucodonosor. Mas por que Deus fez isso? Por quê? Eu queria abrir 2 Reis, só para vocês terem noção por que Deus fez isso. Vamos lá. 2 Reis 24, a partir de 9. Eu não vou entrar muito aqui não, para a gente não prolongar muito aqui. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo que fizera seu pai. Esse era o rei Joaquim, filho de Jeoaquim. Os dois nomes parecem, mas Jeoaquim, outro é Joaquim, tá bom? Então o que o pai fez foi mal perante os olhos do Senhor. E o filho repetiu aquilo. O filho repetiu que era mal perante os olhos do Senhor. E o Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor entregou o povo a Nabucodonosor. Porque o povo já tinha esquecido de quem era Deus. O povo não servia, não adorava mais o Senhor. O povo já tinha largado o que Deus tinha dado a ordem a Moisés, a Davi, já tinha largado a Salomão, e já estava uma descendência, o que não sabia o que era certo e o que era errado perante os olhos do Senhor. Então ele já estava adorando a outros deuses, já estava fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. Então Deus falou assim: olha, é melhor levar o povo a cativo, o povo voltar para o meu lado. Porque o povo já estava vivendo uma regalia que não adorava mais a Deus. Aí que entra a história de Daniel. Vamos lá, no versículo 2 Reis 24, no versículo 14. Versículo 14, diz assim: transportou a toda a Jerusalém todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artifícios terreiros, ao todo 10.000. Ao todo 10.000. Sendo que desses 10.000, 7.000 eram homens valentes. 7.000 eram homens valentes. Vamos lá. E 1.000 eram pessoas que trabalhavam, fazendo as armas. Então sobrou 2.000 dos 10.000. 2.000 eram os príncipes, os reis, as mulheres dos reis, os filhos dos nobres. Eram quantos? 2.000. Só para você ter noção de quantas pessoas foram com Daniel. O intuito é mostrar como que Daniel é diferente dos outros. Como que Daniel se destacou dos outros. Daniel não foi sozinho, não foi só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não foi só eles. Não foi só eles. Foram ao todo 10.000 pessoas que desceram para o cativeiro. Porque ficaram só os pobres. Os pobres, os que não tinham nada, ficaram para quê? Para cuidar da vinha, da lavoura, para cuidar do que pertencia à terra, o rei. Tudo ficou lá, os pobres ficaram. Mas os homens de guerra, os valentes, e os povos que produziam arma, e os filhos dos reis, desciam. Eles desceram do cativeiro. Então vamos lá, Daniel. Voltando para Daniel aqui para a gente chegar à nossa pregação de hoje. E Daniel era um homem, era um jovem, sem defeito algum, que se apresentou. Mas Daniel, quem era Daniel? Era um filho de um nobre, um menino de 14 a 16 anos. Ele era um filho de um nobre. Daniel podia simplesmente fazer o que era errado, porque estava longe da terra? Podia. Daniel podia simplesmente ter entregado aos desejos, prazeres do rei? Podia. Porque mais para baixo diz assim, olha, no versículo 5 diz assim, Daniel 1,5: determinou-lhe o rei a ração diária, a comida diária, das filhas iguarias da mesa do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantidos por 3 anos, a cada um que assistia diante do rei. 3 anos. Gente, o intuito da Nabucodonosor aqui era destruir o que o povo sabia, a origem do povo. Nabucodonosor queria destruir a imagem do povo de Israel.
Nabucodonosor queria o quê? Simplesmente tirar a identidade do povo. Se você for para o Nordeste hoje, o que você vai comer? Puxado de bode. Se você for para o Rio de Janeiro, qual o feijão que você vai comer? Feijão preto. Que é da origem do povo. É da origem. Como você vai escutar lá na Bahia? Timbalada. A origem do povo. Qual você escuta aqui? Não é isso. Essas músicas estão ali classificando. É isso. Cada povo tem uma origem. Nós temos a nossa. Quem não comeu pão de queijo essa semana? Todo mundo comeu pão de queijo essa semana. Você não comeu? Olha mineiro, não tem. Todo mineiro tem o que na sua casa? Um pão de queijo, um queijo, um café. É a nossa terra. É a nossa origem. É o que nós temos. E Daniel tinha a origem dele. Daniel sabia o que ele podia comer e o que ele não podia comer. Por que Nabucodonosor dá a Daniel tudo do bom e do melhor? E os seus amigos? Por quê? Para dissimular a imagem que ele tem da terra dele. Ele fala assim, ó, primeiro eu vou tirar a comida. Ponto. Eu vou tirar a comida do povo. Porque o povo não vai ter mais referência do sabor da sua terra. Ele não vai ter mais referência daquilo que ele vive na terra dele. Esse é o primeiro ponto que Nabucodonosor vai fazer. Porque Daniel é um homem que conhecia a palavra, temente a Deus. A gente vê que ele é temente a Deus, porque dos 10 mil que desceram, 4 não se curvaram perante o povo. Dos 2 mil nobres, 4 não se curvou perante Nabucodonosor. Então Daniel era o quê? Um homem temente a Deus, um homem que amava a palavra de Deus, um homem que buscava Deus. Quando Daniel é jogado na cova dos leões, o que a Bíblia fala? Que ele 3 vezes ao dia se curvava perante o Senhor. Em direção ao quê? A sua terra, Jerusalém. Por que ele vai em direção à terra dele? Por que ele vai na janela e na direção à terra de Jerusalém? A inferência dele. A esperança dele era voltar naquela terra. A esperança dele era estar naquela terra. O Senhor Deus daquela terra. O Senhor Deus que deu aquela terra a Davi, a Salomão, a Abraão, Isaac, Jacó, Jerusalém, a terra prometida, a terra abençoada. Era essa a referência que ele tinha, a terra dele. Por isso que ele volta a orar naquela terra. Por isso a visão dele é em direção à terra. E quando Nabucodonosor começa a tirar isso, ele começa a tirar os alimentos. Ele começa a arrancar os alimentos do povo. E Nabucodonosor fala, vai mais profundo, agora vamos o que? Ensinar a nossa cultura, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de andar, de expressar. Era isso que Nabucodonosor queria fazer. Ele queria extinguir completamente o povo de Jerusalém da terra. Ele queria aniquilar, acabar com tudo, completamente. É isso o desejo dele. Foi por isso que ele foi lá. Ele não foi só para ganhar um território físico, não. Ele queria ganhar um território emocional das pessoas, um território espiritual. Por quê? Porque Nabucodonosor tinha os deuses dele. Que a Bíblia fala que ele desceu com os utensílios da casa do Senhor. Ele despelou o templo do Senhor. Ele arrancou foi tudo. E lá em 2 Reis mostra que ele começa a destrinchar aquilo que foi descido. Ele começa a desmembrar os utensílios da casa do Senhor. Ele começa a desfazer os utensílios da casa do Senhor. Para que o povo não tenha nem referência dos deuses dele. Para que o povo não tenha mais referência de quem é o Deus de Israel. Porque se você for lá no templo do Deus da Nabucodonosor e ver lá as imagens, as taças, o casofilaço, ele vai lembrar de quê? Do Deus. Eles vão lembrar do Deus de Israel. Então o que ele faz? Vamos começar a desmembrar as coisas, a desfazer as coisas. É isso que o rei começa a fazer. A religião começa a ser destruída. A cultura começa a ser destruída. Vamos ensiná-la ao quê? A cultura. Vamos ensinar a cultura dos nossos deuses, a nossa cultura.
É assim que Nabucodonosor pensa fazer. Ele troca o povo de lugar, a alimentação do povo, o Deus do povo, e troca o quê? O nome do povo. Por fim, ele troca o quê? O nome do povo. Ele começa a trocar o nome de Daniel e o nome dos seus amigos. Ele troca o nome. Por quê? Porque nem mais nome você tem. Se eu pintar aqui Samuel, é o meu filho. O Elton, todo mundo sabe que é o Elton. Marcos, todo mundo sabe o que é. Mas se eu chamar o Marcos de João, você sabe o que é o Marcos? Você sabe que você chama João agora? Não sabe. Porque ele começa o quê? A trocar o nome do povo. Tira o nome do povo. Mas Daniel não aceita. Daniel se continua a se chamar Daniel. Por mais que todos chamassem Daniel de outro nome, ele, quando escreve no livro de Daniel, ele fala, eu, Daniel. Ele é bem claro, explícito, ele fala, eu, Daniel. Ele não aceita o que o rei dá. E se a gente começa a destrinchar o texto, Daniel fala assim, olha, versículo 8, resolveu Daniel firmemente não se contaminasse com as filhas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. O primeiro passo de Daniel foi a atitude dele de não contaminar-se com o que o rei oferecia. Foi o primeiro passo de Daniel. O primeiro passo, a condição que ele teve é que Daniel ele não podia se misturar no meio daquela multidão. Ele não podia ir no oba-oba. Daniel podia ter ido, podia. Estava longe de todo mundo, estava longe da terra. Ele podia fazer assim, vou aproveitar agora, vou descer o cabelo. Vou fazer tudo que eu quis fazer escondido e nunca pude fazer. Mas o coração de Daniel não estava neste mundo, nas coisas deste mundo. O coração de Daniel não estava fixado no ouro neste mundo. Mas o coração dele estava no Senhor Jesus Cristo. O coração de Daniel estava em Deus. O coração de Daniel estava no Deus que ele servia. E ele resolve, eu não vou misturar, não vou me contaminar, não vou entrar nesse oba-oba. Se o povo aceitou o que Nabucodonosor deu para eles, eu não quero para mim. Daniel foi fiel ao Senhor em todo o tempo. Ele se rendia ao Senhor em todo o tempo. Ele não se curvou a Nabucodonosor. E o Senhor fala assim, ora, Deus concedeu Daniel misericórdia, no versículo 9, assim, e Deus concedeu a Daniel misericórdia. Quando Daniel dá o primeiro passo, confiando no Senhor, o Senhor fala assim, pode dar o segundo que eu estou lá. Pode dar o segundo que eu já estou lá no segundo. Porque o Senhor Deus, o que ele faz? Ele concede misericórdia da parte do chefe dos eunucos. Ele concede misericórdia. Então, olha, o Senhor amolece o coração daquele chefe. Por mais que o chefe estava sob suspeita de morte ali. Porque se Daniel não sobressaísse, aquele homem podia ser morto. Porque não obedeceu ao rei. Mas o Senhor Deus teve misericórdia da vida do Daniel. E ele disse assim, olha, Deus concedeu a Daniel misericórdia, misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei. Tenho medo do meu senhor, o rei. O rei que determinou a vossa comida, a vossa bebida, porque, pois, verei que o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da sua idade. Entenda, gente, o que o rei queria aqui não foi o que Daniel queria. O que o rei queria não era o que Daniel queria. E o Senhor Deus teve misericórdia dele. Então Daniel fala de quê? Daniel não se contamina com a comida do rei, com o que o rei oferece.
que o mundo tem nos oferecido. O que o mundo tem nos oferecido, nós como cristãos. Nós temos saído da igreja, que é a nossa terra, o nosso local, o nosso mundinho, a nossa adoração, e indo para o mundo para simplesmente viver o que o mundo oferece. O mundo tem colocado no nosso meio coisas que não agradam ao Senhor. Daniel já vinha de uma linhagem real que não servia a Deus. Mas mesmo assim ele não se entregou ao Senhor, o Senhor Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor. Ele não se entregou. Daniel já vinha de um reinado, o qual os reis já estavam desviados do caminho do Senhor. E mesmo assim não se curvou. Porque eu tenho certeza que na terra de Daniel, ele era a mesma coisa do que ele foi na terra de Nabucodonosor. Ele era a mesma coisa lá em Jerusalém, como no rei de Nabucodonosor, ele era a mesma coisa. Nós cristãos somos a mesma coisa dentro da igreja, somos lá fora. Nós somos a mesma essência aqui dentro. E somos no trabalho, somos na escola, somos dentro do ônibus, na rua, no estádio de futebol. Nós temos colocado Deus de lado no bolso e falado: Senhor, quando eu sair da igreja eu vou pôr o Senhor no bolso, mas domingo que vem eu volto. Pode ser? Nós temos feito isso. O mundo quer introduzir dentro de nós um nada a ver. Tem nada a ver. Não, Daniel, não tem nada a ver se comer, tomar o vinho do rei. O vinho é até melhor que os seus. Não tem nada a ver se comer uma carne aqui. Não tem nada a ver se comer esse peixe aqui, não. Tem uma escama que o Senhor falou na lei de Moisés que não podia, mas já ficou para trás, Senhor. Tem tanto tempo isso que o povo nem lembra mais, Daniel. Não, essa carne aqui vermelha, isso é compreende, Daniel. Não tem nada a ver, não, Senhor. O povo nem lembra mais. Mas Daniel conhecia. Daniel sabia o que era, o que não era, o que podia e o que não podia. A minha pergunta é: nós temos conhecimento que agrada ou não agrada o nosso Deus? Nós temos vivido o que agrada ou não agrada o nosso Deus? Lá no mundo, porque dentro da igreja é muito fácil. Aqui é muito fácil, só tem igreja do seu lado. Viver aqui dentro é fácil demais, meu irmão. Eu quero viver lá fora, com a mesma intensidade, com a mesma integridade que você vive aqui. Se você trata o mundo lá fora, como você trata o seu pastor aqui, com amor e com carinho, com respeito. É essa o nosso questionamento. Não deixe o mundo introduzir dentro de você aquilo que não pertence a Deus. Não tem nada a ver usar essa roupa. Não tem nada a ver escutar essa música. Não tem nada a ver. É uma coisa secular, bonitinha. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver cantar uma música de torcida e falar milhões de palavrões, xinga o juiz que é jeito. Não tem nada a ver, não. O juiz é ladrão mesmo, safado. Não tem nada a ver. Tem a ver sim. Vou te mostrar que tem tanto a ver, que a importância de Daniel foi tão grande naquele povo, que ele mudou a história. Daniel mudou a história de um rei. Daniel mudou a história de 2 reis. Daniel mudou a história de 3 reis naquele povo. Daniel passou por 3 reis diferentes. Começando com Nabucodonosor. Qual foi a história que Daniel mudou naquele povo? Olha para você ver. Lá em Daniel 3, vamos lá. Olha, Daniel 3 fala sobre o sonho de Nabucodonosor, mas o sonho que ele teve. Olha, desculpa, Daniel 4, tá? Eu estava no 3, Daniel 4.
Isso é o que o rei Nabucodonosor fala para Daniel. Ele fala assim, fala assim, ó, rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Esse é um relato de Nabucodonosor sobre o que aconteceu com ele. Para a gente não agarrar muito, pula lá no versículo 37, 4:37. Vamos lá. 4:37. Diz assim: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam em soberba. Esse é o relato do primeiro rei. Daniel foi um homem tão diferenciado que ele converteu Nabucodonosor ao rei dele, ao Deus dele. Em vez do rei levar Nabucodonosor para o mau caminho, Daniel faz ao contrário. Daniel fala assim: olha, vamos ver qual é mais forte, o seu reinado ou o meu Deus? No final da história da vida ali do Nabucodonosor, ele se entrega ao Deus. Eu exalto ao Deus. Você lê o versículo 4, não precisa lembrar de ler o versículo 4 todo, que fala do relato quando ele teve o sonho da árvore grande, que ele passou por aquele momento na floresta como um animal, como um bicho. E no final de todo o tempo dele ali, ele reconhece quem é o Deus verdadeiro. Ele reconhece quem é o Deus verdadeiro. Que Daniel não servia a um Deus de barro, que Daniel não servia a um Deus de brinquedo, um Deus qualquer. Daniel servia a um Deus fiel, um Deus que colocava e fazia o que tinha que fazer, um Deus que simplesmente honrou Daniel por devia ser honrado. Foi esse Deus que Daniel serviu. O segundo é no capítulo 5, diz assim, no versículo 11, 5:11, Daniel 5:11, diz assim: esse é o segundo rei, tá? Lá no versículo diz o rei Beltesazar. Vamos lá, versículo 11: há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Nos dias do seu pai, se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Esse já é o segundo rei, o rei Beltesazar, filho de Nabucodonosor. Esse já é o segundo rei. Essa passagem fala que quando o rei pega os princípios do Senhor, começa a usar de maneira errada, e o Senhor Deus começa a escrever na parede. Todo mundo conhece essa passagem, né? O Senhor começa a escrever na parede, e ninguém conseguia ler e interpretar aquilo que está escrito ali. Mas o Senhor Deus foi tão bom com Daniel, que Daniel estava esquecido, velho e esquecido. Mas a mãe do rei lembra de Daniel. No versículo 10 diz assim: aí a mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te perturbe o teu pensamento, nem se mude o teu semblante. Aí começa a falar de Daniel, começa a explicar sobre Daniel, e Daniel é introduzido na frente do rei. Isso aproximadamente
60 a 65 anos depois, isso acontece. Depois dos fatos de Daniel ter chegado a terra de Nabucodonosor. Então Daniel passa pelo seu segundo rei. E ele é lembrado pelo seu segundo rei. A pergunta é: nós somos lembrados lá fora como? Nós somos lembrados lá fora como? Como crentes de verdade? Ou como crentes de rouba-uva? Como nós somos lembrados lá fora? E para fechar, o terceiro rei diz assim, no versículo, capítulo 5, versículo 31, diz assim: e Dário, o Medo, com cerca de 72 anos, se apoderou do reino. É o terceiro reinado. É o terceiro reinado. Daniel fez tanta diferença naquele povo. Ele é tão justo, tão honesto perante o povo, que não se vê em Daniel culpa alguma, pecado algum. E o rei Dário coloca Daniel como um dos seus principais, como o principal daquele reino. Porque o rei Dário, ele reconhece quem era Daniel, ou quem Deus fazia ser Daniel. Quem era o Deus de Daniel? Quem era o Deus de Daniel? E coloca assim, no capítulo 6, versículo 11, é quando o povo começa a achar alguma coisa contra Daniel, a procurar alguma coisa contra Daniel, para destruir Daniel. Então o povo sabe assim: se a gente destruir Daniel, a gente vai ficar no lugar dele. Ele vai assumir o papel dele, vai matar o Deus de Daniel nesse lugar, vai acabar com o Deus de Daniel nesse lugar. Foi essa a intenção do povo mais uma vez. Versículo 6, 11. Então aqueles homens foram juntos e tendo achado Daniel, a orar e a suplicar diante de Deus. Essa passagem aqui é quando o rei lança o decreto que ninguém podia adorar por 30 dias a outro Deus, a outro rei, a outra pessoa que não fosse o rei. O povo introduziu na mente do rei esse pensamento. E o rei acaba o quê? Acabando. Só que Daniel já sabia o Deus que ele tinha. E Daniel se curvou perante o rei. Daniel deixou de adorar ao Deus dele. Daniel largou o Deus dele. Mais uma vez, não. Mais uma vez, Daniel foi fiel ao Deus que ele tinha, ao Deus que ele servia. Mais uma vez. E o que acontece com Daniel? Toda a história de criança. Ele é lançado na cova dos leões. Ele é lançado. Mais uma vez, Daniel é lançado. Ele coloca sua vida nisso, mais uma vez, confiando em quem? Em Deus. Confiando em Deus. Mais uma vez, Daniel confia em Deus, dá o primeiro passo, e Deus fala com ele: deixa que o resto eu resolvo. Mais uma vez, Daniel deposita a esperança dele no Senhor. E diz assim, lá no versículo 18, 6:18. Diz assim: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei estava preocupado com Daniel, mas o rei não podia fazer mais nada. O selo já estava marcado, a casa já estava selada com o selo do rei. Ele não podia fazer mais nada, nada podia ser feito naquele momento, nem com a maior autoridade que existia naquela época, que era o rei. Não podia ser feito.
dificuldades, os seus problemas, o que você passa. Mas se nada pode ser feito, só há uma esperança. Só há uma esperança, que é Jesus Cristo. O rei não podia fazer mais nada. O decreto foi lançado. Se te falaram que você não pode, que ninguém pode resolver o seu problema, é mentira. É enganação de Satanás. O Senhor Jesus pode todas as coisas. O Senhor Jesus é dono de tudo. Ele é o único soberano. Ele está acima do rei. Esse rei reinava sobre toda a província. Ele governava sobre tudo. Sobre toda a terra que alcançava os seus olhos. Pertencia ao rei. Mas o Senhor Deus de Daniel estava acima dele. Ele estava além. Se esse rei governava nesse território, o Senhor Deus governa sobre o universo. Não existe nada que vai superar o poder do seu Deus. Nada, nada. O rei entra em jejum por amor a Daniel, clamando, perguntando: Senhor, Senhor, salva. Vamos lá, versículo um pouquinho, 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa, correndo ao quê? A cova dos leões. Vai, irmão. Chegou-se ele à cova, chamou o Daniel com voz de tristeza e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei acaso que o teu Deus, o rei sabia que era Daniel, era servo de Deus vivo, que o Deus de Daniel era vivo, a quem tu continuamente serves, tendo podido livrar-se dos leões? Continuamente serve. Continuamente. Daniel chega lá ao reinado de Nabucodonosor com 14 a 16 anos, e ele serviu continuamente ao Senhor. Continuamente. Em todo tempo ele serviu ao Senhor. Em todo tempo ele esteve fiel ao Senhor. O Senhor Deus foi fiel a ele? Foi. Vamos lá, irmão. 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel foi com o intuito do rei introduzir a Daniel o que era do rei. No final das contas, Daniel passou por 3 gerações de reis e ele sobreviveu. No final das contas, Daniel sobreviveu. O melhor que sobreviveu. O testemunho de Daniel mudou a vida de rei. De reis, né? De reis. Todo rei é muito tempo, é verdade. Mas o primeiro e o terceiro rei, Daniel mudou a vida deles. Daniel foi carta viva. Você é carta viva do Senhor. Você é carta viva do Senhor. O seu testemunho vai mudar a vida de alguém. O seu testemunho vai transformar a vida de alguém. Vai mudar uma geração. Vai transformar uma geração. O seu testemunho com o Senhor vai mudar essa geração. Aonde você for, seja com quem estiver, na presença do rei, ou na presença dos empregados, dos servos, dos escravos, você vai mudar, você vai fazer diferença. Amém, igreja?
E o que Deus tem para o nosso coração nessa manhã é isso. Nós somos completamente influenciados pelo mundo ou nós influenciamos quem está lá? Uma questão a se perguntar para nós cristãos. Uma questão a se pensar sobre nós cristãos. Mas está na hora da gente parar de viver um evangelho dentro dessas paredes. Isso é a diferença na nossa casa, no nosso trabalho. O que mais muda a vida de alguém não é o mundo falar. Não é o mundo falar. É o nosso agir. É o nosso agir. A nossa expressão, a nossa vida. O nosso coração. Daniel foi questionado, brigado com o rei, feito acontecido com o rei. Então ele falou assim: eu vou fazer o quê? O decreto já foi lançado. O decreto já foi lançado. O que me faz agora é agarrar no Senhor Jesus. O que me faz agora é agarrar em Deus. É o que o Senhor fez. Não importa para onde você vai. Não importa onde você estiver. Mas uma coisa você tem que ter a convicção na sua vida. Quem que você é? A sua identidade. A sua vida. Como Deus fala, eis que está aí convosco todos os dias. Até a tomação do Senhor. Até Jesus voltar. Ele foi para estar conosco. Todos os dias. Todos os dias. Seja no dia bom, seja no dia mau. Seja no dia de perseguição, ou no dia de uau! Está tudo correndo bem. Ele vai estar. Ele vai estar. Pode ter certeza disso. Amém? Que Deus abençoe. Amém? Fique esperto, vamos orar. Amém? Dê a mão no seu coração. E apresente ao Senhor o que tem dentro dele. Apresente ao Senhor aquilo que você leva dentro do seu coração. A sua raiz de verdade. Santo Deus, nós te glorificamos e te exaltamos. Porque sabemos que o Senhor é fiel. Porque sabemos que o Senhor é o único Deus vivo. Pai, se nós temos feito as coisas, ó Pai, de maneira errada, Deus, um mau testemunho lá no mundo, Pai, que o Senhor mude esse quadro em nossas vidas. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, mude esse quadro dentro de nós. Pai, nós não queremos, Deus, chegar no mundo e ser influenciado por Ele. Nós não queremos viver, ó Pai, do que o mundo nos oferece. Nós não queremos viver, ó Pai, das iguarias que o mundo nos oferece, daquilo que desagrada ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ensina a dizer não para este mundo. Nos ensina a dizer não, ó Pai, para aquilo que não pertence ao Senhor. Para aquilo, ó Pai, que desagrada ao Senhor, ó Pai, para aquilo que nos distancia do Senhor, aquilo que nos afasta do Senhor. Pai, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. E nós não queremos viver o Evangelho simplesmente, ó Pai, dentro das quatro paredes da nossa igreja. Mas por aonde nós formos, aonde nós estivermos, seja qual for as circunstâncias, nós devemos viver o Evangelho, ó Pai, verdadeiro. O Evangelho, ó Pai, de genuíno, o Evangelho raiz, o Evangelho, ó Pai, de Cristo, Deus. Aquele Evangelho, ó Pai, ao qual nós podemos declarar que o Senhor é o único Deus. Aquele Evangelho que o Senhor nos envergonhe de nós. Que nós não vamos negar ao Senhor. Que nós não vamos omitir o Senhor em momento algum. Mas pelo contrário, as pessoas vejam Cristo exalando em nós. Que as pessoas vejam o reflexo de Jesus Cristo em nós. Que as pessoas vejam, ó Pai, o caráter de Cristo. Vejam em nós a
Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor. Nos fortaleça neste mundo. Nos fortaleça neste mundo. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor vem nos incomodar para cada situação, ó Pai, nós viemos fazendo que não agrada ao Senhor. O Espírito Santo do Senhor nos ajude, ó Pai, a mudar esse quadro, a mudar esta visão, seja no falar, seja no agir, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, é que nós clamamos ao Senhor. Dá-nos um coração, Pai, igual de Daniel, permanente, um coração permanente, estável, fiel ao Senhor, depositado a esperança no Senhor, seja qual for a situação, Deus. Pai, essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Lembrando que hoje nós temos nosso culto às 19 horas. Se você puder vir, venha, compartilhe, venha receber mais a palavra do Senhor Jesus Cristo. E nós temos nossas células, a maioria na quinta-feira. Se você que não está em célula, participe de célula. Célula é vida, célula é convivência, sabe? Célula é transformação, sabe? Célula é acompanhamento. Célula muda a vida das pessoas. Participe de uma célula, seja fiel a uma célula. Amém? Amém. Glória a Deus. Sendo suas mãos. Santo Deus, nós glorificamos e te exaltamos por tudo, ó, por tudo que você tem feito e por tudo que você ainda há de fazer em nossas vidas. Pai, nós te pedimos, ó Santo Deus, que o Senhor nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, Pai, uma semana de transformação, uma semana, ó Pai, de desafios do Senhor, uma semana de confronto do Senhor Jesus Cristo. Pai, que essa semana seja a melhor semana da nossa vida. Que venhamos, ó Pai, te buscar e te adorar com todo o nosso coração. Pai, nos leva aos nossos lares. Pai, debaixo da tua graça, debaixo da tua bênção. Que teu Espírito Santo reine sobre cada casa. Pai, que haja paz, que haja bondade, que haja alegria, Deus, nos nossos lares. O Espírito Santo do Senhor, ó Pai, leve a salvação aos nossos lares, aos nossos entes queridos. Que cada um deles sejam tocados pelo Espírito Santo do Senhor. Que essa seja a melhor semana da nossa vida no Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia.